Galera do MG Motos, então, passeando por Ouro Preto, né? É um berço da história mineira. Eu estou aqui nessa rua, eles chamam de Rua dos Bancos. Lá no alto está a Igreja São José. Eu quero falar de algumas curiosidades, né, de Ouro Preto. Ouro Preto está a aproximadamente 100 quilômetros da capital, Belo Horizonte, pela Rodovia dos Inconfidentes, a BR-356. Estou sobre uma ponte aqui. Normalmente a gente pode ver que tem umas pontes com umas cruzes, né? Olha aquela ali. Cruzes em pontes muitas vezes revelam uma interação religiosa de uma sociedade para outra, né? Então, meio que um simbolismo para ligar a pacificação de um ponto até o outro. Eu vim daquela posição ali, aqui tem um grande hotel de Ouro Preto. Aquela torre lá do alto é a torre da Igreja do Carmo. Todo lugar que a gente olha tem uma relevância histórica, né? Parei para ler essa placa aqui, ó. Nessa casa residiu o português Domingos de Abreu Vieira, tenente-coronel do Regimento da Cavalaria Auxiliar de Minas, que exerceu o cargo de contratador dos dízimos em Vila Rica entre 1784 e 1789. Era padrinho da filha de Tiradentes e teve participação ativa na Inconfidência Mineira. Por mostrar a casa. Olha aqui. Tá tendo um trânsito aqui. Viajando por Minas Gerais, naquela plaquinha ali, a relevância histórica de todos os lugares que a gente observa, né? Então eu estou aqui na Rua dos Bancos e a história faz parte do nosso caminhar aqui de Ouro Preto. Olha outra plaquinha aqui legal aqui, ó, na mesma Rua dos Bancos, né? Aqui funcionava a junta da Real Fazenda e Intendência da Vila Rica. Então nessa casa, outra relevância, deixa eu mostrar a casa histórica aqui da cidade de Ouro Preto. Ó. Olha ali, ó. Ali, Justiça Eleitoral. Tem esse chafariz aqui que é muito famoso. Ministério Público. E aqui o Cine Teatro. Então, tá a construção eclética em linhas neoclássicas do fim do período colonial. Foi adaptada a Cine Teatro na década de 50 e pertence hoje à Universidade Federal de Ouro Preto. Então, eu vim de lá, aqui é o Fórum de Ouro Preto. Cheguei aqui na rua da direita, lá em cima tá o Museu da Inconfidência, né? A Praça Tiradentes. Mais uma ruazinha. Uma curiosidade, as ruas da direita eram tidas como ruas onde a parte mais rica da cidade, né? Tinha seus imóveis, né? Olha aí. Aqui nos tempos passados, ficava lotada na festa do 12 e, olha os casarões, carnaval, eventos de comemoração, enfim. Muito tradicional, ruas da direita. Rua da direita, eis o Museu da Inconfidência, muitos turistas frequentam, né? E esse é o monumento a Tiradentes, lá está ele, a cabeça de Tiradentes, quando ele foi esquartejado, veio para cá e não se sabe aonde foi parar a sua cabeça. Tiradentes, como eu disse, foi o único dos inconfidentes que teve a sentença de morte decretada, diferentemente dos outros que receberam o degredo, né? Foram enviados para outro continente, no caso foi a África. Um marco a Tiradentes, onde supostamente a cabeça dele foi dependurada, só que não se sabe porque ela sumiu anos depois. Retiraram. Ouro Preto
tem aproximadamente 75 mil habitantes. Aqui chegou a ser a cidade mais populosa da América Latina, isso em 1730, né? É claro que nessa época Ouro Preto, a área de Ouro Preto era muito maior do que essa área em quilômetros quadrados, né? Por isso justifica-se essa população maior nesse ano de 1730. Naquela época, só para vocês terem uma ideia de proporção, Nova York era metade do número da população que tinha Ouro Preto. E a população de São Paulo não passava de 8 mil habitantes. Um dado bem interessante aqui de Ouro Preto vou apontar aqui lá no alto, tem a Cachoeira das Andorinhas, e onde nasce o Rio das Velhas está bem aqui para trás. Ouro Preto foi o primeiro lugar do Brasil a ser considerado patrimônio mundial pela Unesco em 1980. Ficando alguns dados interessantes aqui sobre Ouro Preto, porque a relevância histórica daria 10 horas de vídeo, né? Mas em 1720, que foi escolhida a capital das capitanias de Minas Gerais, e a cidade, o nome do Ouro Preto é devido à característica de um mineral que era encontrado aqui na época. O ouro era escurecido por uma camada de óxido de ferro, que dava uma tonalidade escura. Tomei um café nessa cafeteria Ouro Preto aqui, um cappuccino, um espetáculo. Mas eu quero mostrar para vocês uma outra coisa que não tem nada a ver com a cafeteria. É aquilo lá no alto, ó. Aquilo é o Pico Itacolomi. No passado, as pessoas utilizavam o pico, aquela ponta, como referência geográfica e de posicionamento. Que hoje a gente usa GPS, usa mapas, enfim, outras. Então o Pico do Itacolomi, aqui no alto, ó, era uma referência de posição, antigamente dos bandeirantes, dos desbravadores. Alguns trechos de alguns lugares interessantes. Vou mostrar para vocês essa casa aqui, ó. Deixa eu pegar um pedaço dela. Chega aqui na rua Donato da Fonseca. Não sei se o sol vai ajudar, mas eu vou ler para vocês aqui. Nessa casa morou no final do século XVIII Antônia Maria do Espírito Santo, filha de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Então essa casa morou a filha de Tiradentes. Cúpula lá de cima é a igreja Nossa Senhora do Rosário, uma igreja bem relevante aqui também para a cidade de Ouro Preto. Aqui tem uma área de lazer. Confesso que andar de moto aqui não é tão simples. Mas eu parei minha flecha de prata um pouco para cima e vim caminhando. Uma coisa interessante. Eu não sei se é um oratório, mas eu quero citar o seguinte. Nessas cidades antigas do século passado era muito comum oratórios. Entre as casas ou nas casas, umas pequenas capelas que eram construídas nas paredes das casas. Eu não sei se até agora eu não vi nenhuma por aqui, mas era muito comum, até entre as casas, pequenas igrejazinhas, aquilo era que as pessoas tinham para fazer orações à noite. Dizem, né, que as pessoas tinham medo de assombração, e de certa maneira aquilo as protegiam dessas coisas que as assombravam, né? Então tinha essa finalidade, esses oratórios, as pessoas fazerem esse tipo de tinham essas proteções, né? Então não sei dizer se aquele ali seria um oratório, que aquele ali está até grande, mas tem umas que deve ter no máximo 40 centímetros, que ficam nas residências, nas paredes das residências. Lá em São Bartolomeu tem, que é distrito daqui de Ouro Preto. Essa é a prefeitura de Ouro Preto. Fica próximo ao FOP. Aqui tem um centro de convenções. Tem um largo aqui interessante. Ali está meu
inseparável capacete. Aqui é a Prefeitura de Ouro Preto, ó. Prefeitura de Ouro Preto. Obrigado. Deixaram atravessar a rua. Continuando a minha saga, esse é um coreto aqui da praça da estação ferroviária. Se eu chegar aqui na lateral, costuma-se ter nas laterais da estação o nome da estação. Ali, ó. Lá no alto, ó. Estação Ouro Preto. Existem alguns passeios, né, que são realizados turístico, né? Curto muito essas coisas. A facilidade de se andar de moto, além da gente fazer parte, né, como todo motociclista diz, a gente faz parte da natureza, mas não é só a natureza. A gente começa a fazer parte de um todo histórico, de um todo cultural, e é importante a gente se apropriar disso, porque a gente vivencia isso andando pelas estradas, eu conhecendo Minas Gerais. Então eu acho de suma importância nós valorizarmos o que a gente tem. Essa é a igreja São Francisco de Assis. Aqui tem uma feira de artesanato de pedra-sabão, mas tem uma outra coisa muito relevante que eu vou mostrar para vocês assim que esse ônibus der a licença. Deixa eu andar aqui. Sobre uma casa. Aquela casa, deixa eu dar um zoom. Essa casa aqui, ó, viveu Tomás Antônio Gonzaga, que foi um inconfidente, foi enviado também para o continente africano. Então, esse é a feira de artesanato daqui, de Ouro Preto, pedra-sabão, a conhecida esteatita, que é muito forte ali no distrito de Ouro Preto, chamado Santa Rita de Ouro Preto, caminho de Lavras Novas. Então aqui atrás viveu Tomás Antônio Gonzaga, foi um confidente. E aqui na frente a igreja de São Francisco de Assis, conhecendo Minas Gerais.